Oi, minha gente, tudo bem? Então, nós hoje vamos considerar um assunto, né, bem assim recorrente em concursos e, infelizmente, algumas pessoas confundem, né, o adjuntado nominal, e o complemento nominal. Então, nós temos várias questões que já foram, né, abordadas em concurso, trazendo estes dois assuntos, que tem sido, assim, o calcanhar de Aquiles de muita gente, né? Mas vamos entender que se trata de um assunto, de assuntos fáceis, né, bem, assim, com realmente semânticas, sentidos diferentes, né? E nós temos, então, alguns critérios para poder diferenciar o complemento nominal do adjuntado nominal, que são possíveis, assim, de evitar erros futuros. Vamos lá. Sintaticamente falando, então, o artigo, né, o pronome, o adjetivo, o numeral adjetivo, o pronome adjetivo, o adjetivo em si e a locução adjetiva atuam como adjuntos adnominais da oração. Ou seja, eles atuam caracterizando, especificando, definindo e indefinindo, né? Então, nós vimos aí que o nome, por si, né, o substantivo, ele é modificado, né, alterado, vamos dizer, por esses adjuntos adnominais. Então, nós temos o adjetivo, né, que significa junto do nome, né, mas o artigo que define ou indefine o nome, né, o artigo definido, o, a, os, as, o artigo indefinido, uma, uns e umas. Aí nós temos o pronome, né, relacionado ao adjuntado nominal, mas não é qualquer pronome. É o pronome, como eu já falei, pronome adjetivo, né, aquele que acompanha o substantivo, né, e não aquele que substitui o nome, né? Então, a gente tem aqui o que acompanha, que é o pronome adjetivo. O numeral adjetivo também, né? Acompanha o nome adjetivando, numerando e adjetivando. O próprio adjetivo e a locução, certo? Esses atuam como adjuntos adnominais. Então, nós temos as classes, né? Que é a morfologia. E quando a gente fala de adjuntos adnominais, nós estamos falando sintaticamente, né? É um termo sintático da oração, certo? Bem, e ele pode ser representado, então, como nós falamos, por essas classes gramaticais. E aí eu coloquei aqui cinco exemplos, né, cinco situações em que nós vamos observar o adjunto adnominal. Bem, no primeiro exemplo nós temos aqui, a escola está fechada. Nós observamos aqui, eu destaquei de rosa aí os substantivos, né? E o que nós temos em negrito são os termos que estão atuando como adjuntos adnominais, certo? Então, a escola está fechada. Aí você tem um artigo definido a. Não é? Morfologicamente falando, nós vamos classificá-lo como artigo. Sintaticamente, ele é um adjunto adnominal, certo? No segundo caso, ela é minha amiga. Bem, é o fato da amiga ser minha, é uma caracterização dela, né? Ela não é qualquer amiga, ela é minha amiga. Então, sabemos que minha é um pronome possessivo, né? Morfologicamente falando, nós vamos classificar esse minha como um pronome possessivo, né? Que tem a semântica de um pronome possessivo adjetivo, né? Mas, sintaticamente falando, nós vamos ter aí um adjunto adnominal, certo? No terceiro aspecto, terceiro caso, é a terceira vez que te chamam. Então, nós temos o substantivo aí, vez, mas não é qualquer vez, né? É a terceira vez. Então, a classificação da vez, terceira é numeral, né? Tem a semântica do numeral adjetivo. Quanto à morfologia, nós vamos classificá-lo como numeral e, sintaticamente, ele é um adjunto adnominal, ele está junto do nome, né, modificando esse nome, não é qualquer vez, é a terceira vez, né? Igual no primeiro momento, não é qualquer escola, é a escola, né? Então, especificando, a minha amiga. Então, esses termos são adjuntos adnominais, que estão juntos do nome, modificando, caracterizando, especificando, né? O quarto exemplo, a saia estampada de lis. A saia é o substantivo, estampada é o adjetivo, né? E temos no quinto exemplo uma locução adjetiva.
Locução, desculpem. Locução é um termo formado por mais de uma palavra, né, e que caracteriza, especifica um substantivo. Então, aqui nós temos em um olhar, que é o substantivo, né? Um olhar. Olhar, sabemos que é verbo. Mas aí, nesse sentido, ele está substantivado pelo artigo um, né? Então, um olhar, substantivo, olhar, de águia. De águia, um olhar aquilino, né? Neste caso, o de águia, morfologicamente falando, é uma locução adjetiva, sintaticamente é um adjunto adnominal. Então, o que é que nós percebemos até aqui? Que o substantivo ele é modificado, ele é caracterizado, né? Ele é especificado, definido ou indefinido pelo adjunto adnominal. E quais são as classes que atuam como adjunto adnominal, para ficar bem claro? O artigo, o pronome adjetivo, o numeral adjetivo, o adjetivo e a locução adjetiva, certo? Vamos para o segundo aspecto. Mas como identificar o complemento nominal? Bem, esse termo, complemento nominal, ele vem sempre precedido de preposição. Ele completa o sentido de nomes que apresentam transitividade. Então, como verbos, né, apresentam transitividade, então quando eu digo comprei, eu comprei o quê? Né? Você vê que é um verbo transitivo. Os nomes também apresentam transitividade, certo? Os substantivos, os adjetivos e os advérbios, eles apresentam transitividade. Então, essas três classes gramaticais, elas serão, né, então, sofrerão, então, uma mudança em determinados contextos, obviamente, pelo complemento nominal. Lembrando que sempre, né, eles vêm precedidos de preposição. Mas isso também acontece em algumas situações com o adjuntado nominal. Então, nós vamos ver daqui a pouquinho, nós veremos como podemos diferenciar, porque também pode diferenciar, né? Mesmo que o adjuntado nominal ele venha precedido de preposição, você pode diferenciar do complemento. Mas vamos entender então o complemento a princípio, né? Vimos o adjunto, agora vamos ver o complemento. Então veja no caso do substantivo, nós vimos que é o primeiro termo, né? Que pode, o nome que precisa de um complemento. Então quando eu digo tenho necessidade, você sente, né, que precisa de um complemento. Quem tem necessidade, quem tem ambição a alguma coisa, quem tem necessidade de alguma coisa, né? E vem do verbo, né, necessitar, não é isso? Então, mas necessidade aí é substantivo, né? Há necessidade. Então, eu tenho necessidade de estudar. Esse termo aqui, ele é um complemento nominal, certo? Ele completa o sentido do nome, necessidade, do substantivo necessidade, certo? No segundo momento, nós temos o complemento nominal aí modificando um adjetivo. Veja, a professora era acessível. Acessível é a qualidade, é o adjetivo, né? Referente à professora. Mas ela era acessível a quem? Você entende que pede complemento? Ela é acessível a quem ela era acessível? Ela era acessível ao aluno. Então, o termo ao aluno é um complemento nominal. E vemos aí a preposição, né? A mais o, combinação de preposição, certo? No terceiro aspecto, nós temos um advérbio. Então, nós temos Fernanda mora longe. Fernanda mora longe, mas longe de quê? Certo? Podia ser perto, Fernanda mora perto, mas mora perto de onde? De quê? De quem? Então, aqui o exemplo. Fernanda mora longe da escola. Esse termo da escola modifica o advérbio longe, né? O termo do segundo exemplo, acessível, né? O complemento nominal ao aluno, completo sentido de acessível. Quem é acessível a alguém ou alguma coisa, né? Quem tem necessidade de. E aí a gente vê até a questão da regência nominal, né? Que isso é uma das nossas aulas, né? Nas próximas aulas, eu abordarei também a questão da regência nominal e verbal. Então, observem. E no caso do advérbio, a questão do longe aí que modifica o verbo morar, né? Nós vimos mora longe da escola. Então, esses termos em negrito são complementos nominais. No primeiro momento, completa o sentido do nome transitivo, o nome que pede complemento substantivo. No segundo momento, completa o sentido do adjetivo. E no terceiro momento, do advérbio. Mas aí, então, como diferenciar, né?
Primeiro, vale ressaltar, já disse, mas vou repetir para a gente memorizar bem, que o adjunto adnominal acompanha o nome, né? Acompanha. Já o complemento nominal está ligado ao nome transitivo, ou seja, o que pede complemento. Então, ele acompanhar significa dizer que ele pode estar ali ou não, né? Ele pode caracterizar ou não. Então, ele está ali, ele pode ser retirado sem prejuízo, né? Já o complemento nominal, não, vai ficar faltando alguma coisa, porque, como o próprio nome diz, ele completa o nome, né? Mas nós vimos que o complemento nominal, ele vem antecedido de preposição. Então, surge essa dúvida aí, ó, que está em destaque. Mas, e quando os termos vierem ligados por preposição? Como diferenciar o complemento nominal do adjuntado nominal? Simples. O primeiro aspecto é esse. O adjuntado nominal, quando preposicionado, refere-se apenas ao substantivo, certo? O complemento, o adjuntado nominal, ele só se refere ao substantivo. E o complemento nominal está relacionado não só ao substantivo, mas como nós vimos, né? Mas também ao adjetivo e ao advérbio. Então, isso é um aspecto bem interessante. Temos que lembrar que o adjunto adnominal, como o próprio prefixo latino, né? Tem aí o ad junto, adnominal, é junto do nome. Ele se refere apenas ao substantivo. Mas o complemento nominal, ele se refere ao substantivo, ao adjetivo e ao advérbio, certo? Bem, tem mais questões para a gente diferenciar. Mas quando um modificado, né, por um adjuntado nominal, o substantivo pode ser concreto ou abstrato. Quando ele, né, quando a gente tem um substantivo modificado por um adjuntado nominal, esse substantivo ele pode ser concreto ou pode ser abstrato. Já o complemento nominal, não. Sendo alterado por um complemento nominal, o substantivo deve ser abstrato. Aí você diz: ah, mas professora, há muito tempo eu estudei este assunto, eu não sei o que é o abstrato, o substantivo concreto, o abstrato mais, né? E alguns conceitos, em vez de ajudar, até atrapalha, né? Então, eu coloquei aqui uma regrinha básica, um exemplo básico para a gente mentalizar, ó. Lembremos-nos do substantivo abstrato versus o concreto. O concreto pode ser visualizado, o substantivo concreto pode ser visualizado. Então, eu visualizo, né, uma forma, tá bom? Uma cor. Já o abstrato não tem forma nem cor, portanto, não podemos visualizá-lo. Veja bem, um exemplo claro, uma lenda. Né? Eu já quero tantas vezes em concurso uma lenda. A lenda ela é concreta ou abstrata? Bem, você visualiza o Saci Pererê, você visualiza a sereia, né? Há uma forma para você, uma imagem acústica, mesmo que você nunca tenha visto uma sereia, um saci, um bumba meu boi, uma, sei lá, uma mula sem cabeça, né? Você visualiza, há uma imagem, mas o substantivo abstrato, você não vai ter imagem para ele, né? Cria aí uma imagem do amor, do ódio, da dor. Você não tem, você não sabe dizer se é branca, preta, vermelha, amarela, se é magra, gorda, grande, pequena, você não tem forma, certo? Então vamos ver aqui uns exemplos práticos, ó. Houve um corte de funcionários em Suape. Esse sentido é metafórico, não a forma. Você imagina uma forma? Você sabe que esse corte de funcionários quer dizer que eles foram desligados da empresa. Mas quando você diz, há um corte grande no pé do funcionário, né? Coitado do funcionário que não acha, nós vemos a forma, há uma forma, certo? Vai estar ali, né, suturado, pontuado. Você vai ver, ponteado, melhor dizendo, né? Você vai ver que está ali uma forma. Então, a diferença é essa, tá? O concreto você tem forma, e mesmo que ele não seja real, você visualiza, é concreto, né? Se não há forma, é abstrato. Estamos relembrando esse conceito para entendermos, então, como identificar o adjunto adnominal, né? E ou o complemento nominal, quando a gente tem essa situação dos substantivos. Porque o adjunto adnominal, ele pode vir, né? Então, modificado, o substantivo pode vir modificado por um adjunto adnominal, e esse substantivo ele pode ser concreto ou abstrato. Já no caso de um complemento nominal, não, o substantivo ele deve ser sempre abstrato.
Então, vamos passar para o próximo caso. Mas e se o termo preposicionado vier depois do substantivo abstrato? E aí? Você sabe que pode ser, então, um adjuntado nominal ou um complemento nominal, né? Aí nós voltamos à mesma estaca. E aí? Tudo bem, mas você disse na tela anterior que o adjuntado nominal, né, ele modificado por um adjuntado nominal, o substantivo pode ser concreto ou abstrato. Já o complemento nominal, no caso do complemento nominal, ele só pode modificar o substantivo abstrato. Ah, mas aí o abstrato, né, fica então como um ponto de interseção entre os dois. Então, como é que eu vou modificar? Aí surge a questão aqui, né? Se o termo preposicionado vier depois do substantivo abstrato, o que é que eu vou ver? O que é que eu farei, então, para não ter dúvida alguma? Bem, quando isso acontecer, nós vamos analisar a posição que ocupa o substantivo. Aí vamos passar para outra relação, uma relação de sentido, tá bom? De semântica. Quando o substantivo, né, ele é agente ou paciente, há uma modificação, então, e uma tranquilidade em a gente entender se ele é um adjuntado nominal ou se ele é um complemento nominal. O adjuntado nominal preposicionado é agente. O complemento nominal preposicionado sempre será paciente, certo? Então, observe aqui. Eu coloquei uns exemplos práticos aqui para a gente mentalizar, tá bem? O olhar da águia é fascinante. Veja que nesse caso, né, eu posso até colocar o olhar aquilino, né? Veja que da águia, que o olhar da águia, que tem aqui a preposição, né? Pode gerar dúvida. Poxa, mas o olhar da águia, eu vi que depois tem que ter preposição. E agora, o que é que eu faço? Pode ser um complemento nominal ou pode ser um adjunto, adnominal. Veja que quando ele é agente, ele é adjunto adnominal. A águia, o olhar da águia é a águia que olha. Então, nós vimos aí a questão do agente, né? Então, sabemos que isso aí, esse termo aí é um adjunto adnominal, certo? E essa locução adjetiva, ela pode ser, inclusive, transformada em um adjetivo só. O olhar aquilino é fascinante, certo? Bem, outro exemplo, a ideia de Eduarda foi maravilhosa. Observe aí, Eduarda teve a ideia é de Eduarda, Eduarda teve a ideia. Então, nós vemos mais um agente, não é isso? O olhar da águia é fascinante, a águia olha, é a gente. A ideia de Eduarda foi maravilhosa, Eduarda teve a ideia. Então, temos dois agentes aí. Então, temos dois termos aí, esses primeiros, né, exemplos são adjuntos adnominais, certo? Agora, vamos para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo diz, a leitura do texto, eita, faltou colocar um pouquinho, ia colocar mais algum detalhe sobre a leitura do texto, mas até aí é o que nós queremos, a leitura do texto. Então, nós vemos aqui que o termo que está destacado está na forma paciente. Por quê? Porque o texto é lido, certo? O texto é lido. O texto não faz nada, né? O texto é lido. É um sujeito paciente. Então, esse termo em negrito aí é um complemento nominal, certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido a matéria tratada, né? Esse é um exemplo, na verdade, de um assunto que é muito recorrente em prova, tá? Sempre é solicitado nas diversas bancas, especialmente concursos públicos, né? Mas pode cair em qualquer prova, com certeza, de terceiro ano médio, bem como concursos públicos de uma forma geral, de quaisquer níveis. Então, na próxima aula, eu estarei abordando alguns exemplos de bancas que trabalharam, né, nas quais caíram a observação, inclusive de outro conflito que existe, né, outras dúvidas entre o objeto direto ou indireto, né, que já caiu, objeto direto ou indireto, complemento verbal e o complemento nominal, certo? Especificamente o objeto indireto, porque ele é regido de preposição.
Então, há algumas dúvidas, né, isso também é uma, assim, uma figurinha repetitiva em concurso, certo? Além do complemento nominal versus adjunktado nominal, nós temos também a cobrança de complemento nominal versus objeto indireto. Como é que a gente pode diferenciar essas duas, esses dois aspectos sintáticos, esses termos importantíssimos da oração, tá bom? Então, na próxima aula, eu irei considerar este assunto com vocês. Se você não segue o canal, você pode ficar à vontade, porque aí você já é notificado quando tiver aula nova no canal, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.